Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 48º episódio. Contando para vocês já agora no começo, uma experiência que tive esses dias, que eu entrei numa loja e eu me deparei com um mundo mágico. Eu fiquei encantado. Um mundo mágico cheio de criaturas, cheio de duendes e bruxas, e também bebês dentro de bolhas. E aí eu me perguntei por que para algumas pessoas, elas olham e sentem uma emoção, elas ficam assim, encantadas, e outras pessoas sentem uma certa estranheza. Para falar sobre esse assunto e sobre esse lugar que eu conheci, hoje eu trouxe uma pessoa aqui. Seja muito bem-vinda, Luciana Miglioranzi. Oi. Obrigado de ter aceitado esse convite, ter vindo aí bater esse papo. E vamos começar com você se apresentando para a galera de casa te conhecer e saber quem é você. Eu sou Luciana Miglioranzi, eu sou artista, né, assim, sem pretensões, né, de nascimento. E eu sou aqui de Poços mesmo, nascida aqui, família de origem italiana. E tô nesse mundo mágico desde que eu nasci praticamente. E isso. A loja tem, você estava falando antes da gravação, a loja tem 31 anos. No endereço, na Praça Pedro Ali. Sanches, ela tem 31 anos. Mas começou bem antes, né? Quando eu era adolescente ainda, eu tinha uma pequena loja ao lado, com um ateliê ao lado da casa dos meus pais, ali perto do Parque Municipal, onde também é a Vilinha Miglioranzi, acho que muita gente deve conhecer, né? Que faz parte desse universo meu aí também. Entramos agora no bloco pessoal, momento que a gente vai te conhecer, desvendar um pouquinho sobre você. E a gente começa com a pergunta clássica desse bloco, que é, na sua leitura, que tipo de pessoa você é? Bom, eu sou uma pessoa que sempre me senti meio deslocada do mundo, né? Do convencional. Tanto que eu comecei no mundo do meu trabalho, né, com o ateliê, a minha primeira loja, o meu primeiro ateliê se chamava Bonecos Bizarros. Continua ainda, né? Justamente por causa disso, porque eu mesma me senti uma figura meio bizarra, meio fora do normal, né? Então eu sou essa pessoa assim, bem peculiar, de hábitos bem estranhos, bem desencaixada do mundo, das convenções, dos padrões, né? E eu gosto muito também de ter contatos com universos diferentes, né? E essa sou eu, sou essa pessoa assim, bem diferente mesmo do convencional. Você saberia me dizer quais foram as primeiras experiências lá no começo, na sua infância, que você identificou essas estranhezas? Algo que você viu que você pensava diferente ou sentia diferente? Olha, eu acho que eu nasci já sentindo isso, né? Dentro de casa, a minha irmã era uma menina toda delicada, eu já era totalmente diferente. Depois na escola, eu era aquela que ficava lá no fundão, ninguém convidava para as festas, né? Tudo era muito diferente. Enquanto todo mundo queria o brinquedo da moda, eu queria um brinquedo quebrado que eu podia consertar. Então, assim. Desde que eu me lembro por gente, eu sou assim, né? Então bem natural, meu. Esse é o meu natural. Ó, por coincidência, a segunda pergunta era uma característica fiel que te acompanhou a vida toda. Eu acho que tá mais do que respondida, né, agora. Sim. Vamos para a terceira pergunta. Quando você precisa de força, aonde que você vai buscar? Justamente nesse meu mundo, que é diferente de tudo, né? Então, eu costumo buscar, né,
no que me faz diferente de tudo mais, né? Então, nas minhas peculiaridades mesmo, em tudo isso. E qual foi a sensação mais valiosa que você já sentiu? Descobrir que ser diferente, que ser peculiar, que viver num universo paralelo é o que está certo, né? Não é o que está errado. Porque em muitos momentos da minha vida eu pensava, né, que eu tinha que me encaixar, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar esse meu jeito, né? Para não me sentir tão excluída. E chegou um ponto da minha vida em que eu falei, não, peraí, eu tenho que voltar para aquilo que é a minha essência, né? Que é essa aí, e aí tá tudo certo, é isso que é o certo para mim. Ser fora do padrão, fora do convencional. É. E o que mais te apavora no mundo? Mesmice, tudo igual. Eu gosto da diversidade, né? Essa coisa de se encaixar em padrões, de se colocar em caixinhas, em querer segurar o tempo, se tornar eterno. Eu gosto da mudança, da transformação, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dificuldade também com isso, né? Em pensar que a gente não vai estar mais aqui, que tudo isso que eu construí, esse meu mundo, esse meu universo, um dia vai acabar, né? E, ao mesmo tempo que isso me encanta, me apavora. E pra gente fechar esse bloco, me fale algo que te brilha os olhos, quando você pensa, quando você lembra. Olha, tem tantas coisas, né? Eu acho assim, o ser humano, as pessoas, as diferenças, né? Tudo isso, assim, a aceitação do que é diferente, a busca por aquilo que a gente acredita, a gente ter um ideal, né? Tudo isso faz meus olhos brilhar. Entramos agora no bloco O que você faz? E esse é o momento da gente conhecer esse universo místico, né, e aprofundar dentro do que você faz, começando pela sua trajetória, até chegar aqui. Lá no começo, quem era a Luciana? Como era o mundo da Luciana antes do mundo que você tem hoje? Bom, meu mundo sempre foi um mundo muito estranho para todo mundo, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, observadora, de tudo, né? E as formas me encantavam, mas principalmente o que era estranho, né? Então, quando eu era muito pequena, eu tive um problema de dentição que me acompanha pela vida inteira, né? E eu tive, assim, uma certa assimetria facial e aquilo era uma coisa que me incomodava, porque as outras pessoas olhavam para mim, nossa, ela é diferente, né? E eu comecei a descobrir esse mundo de fantasia, dos duendes, das fadinhas, que eram seres com rostinhos diferentes, tortinhos e tudo mais, né? Então, eu comecei através da observação da natureza, que na natureza também não tem nada, não tem uma folhinha igual a outra, nada é totalmente simétrico, tudo tem uma imperfeição tão bonita, né? E aquela beleza do que é imperfeito sempre me chamou muita atenção. Então, eu buscava, através disso, reproduzir nos meus desenhos, né? Eu nem consigo chamar muito de arte o que eu faço, porque é tão natural em mim que praticamente nasceu comigo essa vontade de reproduzir aquilo que eu via e que me encantava, né? Então, é isso. E como é que você começou com os bonecos? Quando que você começou a modelar? Então, eu era bem pequena mesmo, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, né? E eu comecei fazendo a minha avó, ela
contava muitas histórias, os contos de fadas, né? E falava dos gnomos, duendes, um monte de coisa. Ela era italiana. E eu procurava reproduzir aquilo que ela contava para mim. Eu tinha, assim, muitos... me lembro de brincar ali nas jabuticabeiras da casa dela, né? Que ali tem muitas jabuticabeiras, é um lugar muito encantado. E como eu era muito sozinha, eu tinha um primo que brincava muito comigo e tudo, mas eu ficava ali nesse mundo da imaginação e comecei a esculpir bonequinhos, né? Cortava os vestidos da minha mãe, roubava roupas da minha mãe, dos meus irmãos, e cortava e costurava e fazia bonecos. Então, foi assim que eu comecei, né? Buscando reproduzir as coisas que eu imaginava também, né? Você saberia me dizer quais foram as suas primeiras criações? Você tem uma recordação, assim, de como que elas eram? Olha, eu tenho, acho que até no meu perfil no Instagram, tem alguns duendinhos que eu fazia, né? Eram duendinhos muito pequenininhos, né? Uhum. E eu gostava de fazer miniaturas muito pequenas. E aí eram 6, né? 6 duendinhos que cada um representava um sentimento diferente. Orelhinhas pontudas, bem característico, né? E era isso. E cada conto de fada que eu escutava, que a minha avó contava, ou que eu escutava, né, lia no livro, eu procurava reproduzir, né? Sempre tinha muitas ideias, né, para criar. E hoje você se tornou guardiã, hoje não, né? Tô falando no momento, mas faz tempo, né? Uhum. Guardiã dos direitos reborn. Eu queria que você me explicasse, pra gente chegar nessa parte, e como que essa arte que você fazia se tornou uma profissão. Olha, a arte reborn em si, ela surgiu em 98, eu fiz uma viagem para a Europa. E como eu sempre gostei muito de bonecos de todos os tipos, né? Eu já fazia alguns bonecos que pareciam bebês, né? As fadinhas que pareciam bebês. E os bebês me encantavam, assim, desde que o meu irmão, que a minha mãe estava esperando meu irmão, eu ficava assim encantada com aquela... De onde estava vindo aquele ser, né? E eu tinha uma tia que ela se vestia de Emília, e ela... sempre eu perguntava para ela, mas como minha mãe engoliu esse menino, esse bebê aí, por que está dentro da barriga dela? E ela, para me explicar essa história, ela disse que as fadas traziam os bebês em bolinhas de sabão, né? E foi daí que surgiu a história, a embalagem das minhas bonecas. E como eu tinha esse encantamento, assim, por essa história que a minha tia tinha contado e tudo mais, quando eu vi a primeira escultura, a primeira criação, na verdade, já um boneco reproduzido como um bebezinho de verdade, que era muito realista, eu fiquei encantada por aquilo. Eu falei, eu quero fazer isso aí também, quero fazer uma fada bebê, assim, tamanho natural, né? Vou fazer alguma coisa assim, nesse sentido. E aí eu conheci em um evento que eu fui, naquela época, né, nessa viagem, algumas escultoras que faziam esses bebês em peças únicas mesmo, assim, esculturas, que depois elas colocavam um corpinho, roupinha, colocavam cabelo, e elas reproduziam dessa forma. Eu conheci essas escultoras, e a gente passou a ter contato sempre, né, começo da internet, e num determinado momento elas me propuseram que eu trouxesse, né, a arte reborn para o Brasil. Isso foi por volta de 2000 já, né, que eu trouxe, que elas já reproduziam essas esculturas em vinil, que é esse material dos bonecos, né, só que elas faziam somente as partes dos bonecos, né, pernas, braços, cabeça, e a arte reborn em si é o acabamento que se dá, né? Então, são técnicas que você coloca várias camadas de pintura,
essa pintura é uma pintura especial, que ela é feita essa tinta é feita do mesmo material do vinil. Então, quando você vai colocando essas camadas e levando ao forno, ela vai aderindo, né? E o cabelinho é um pelo de alpaca ou mohair, né? Que é uma cabra, angorá. E esses cabelinhos são microimplantados com agulhas, né? Então, essas técnicas todas, esse conjunto de técnicas, eu aprendi, né? Assim, procurei absorver o que elas tinham para me passar, e eu passei a distribuir essas partes dos bonecos delas, fazia os meus também, e também distribuía, e ensinar as técnicas. Então, foi assim que eu trouxe essa arte para o Brasil, e passei a ensinar também, né? E em 2006, mais ou menos, a gente fez o registro dos direitos de uso da marca, né? E de proteção também da arte no Brasil. E você tem alguma obra-prima principal que você fala assim, nossa, esse aqui foi o melhor que eu já fiz? Ou que tenha um significado maior, né? Para você? Eu sempre fui muito crítica com tudo que eu faço, né? Então, é sempre assim, tem obras que eu gosto, né? E aprendi a aceitar aquilo que não ficou tão perfeito, né? Isso foi muito recente, assim, que eu comecei a olhar mais que o ser humano também não é totalmente simétrico, mas eu tenho várias obras assim que eu gostei muito de fazer, né? Mas não tenho assim nenhuma específica, né? Tem algumas que as pessoas gostaram mais, né? Então, como por exemplo, eu trouxe até uma aqui, que é uma escultura que eu fiz do meu filho mais velho, né? E que ele foi muito premiado internacionalmente. É uma escultura, a reprodução é muito rara, né? Não tem muitos desses kits, né? Que a gente chama de kits, as partes dos bonecos. Foram feitas poucas peças, né? Uma edição bem limitada. E ela é muito concorrida hoje no mundo, né? Queria até que você mostrasse para a gente falar um pouquinho. Se quiser mostrar a bolha, a gente já fala do conjunto completo. Então, para a galera de casa ver. Eu acho que daí tá dando para ver. Então, esse daqui é o Bibo, que é essa minha escultura, né? Que ela é muito querida no mundo inteiro, né? E ele aqui está reproduzido com esses detalhes hiperrealistas que a gente chama, né? Que é cílio, sobrancelha, cabelinho microimplantado. As roupinhas também faz parte de uma grife que eu tenho que chama Dusty Rusty Fairy Nest, que é o ninho enferrujado e poeirento da fada. É o nome da marca, né? E a bolha é essa história que eu contei sobre, que a minha tia me contou, né? Então, para a gente não ter uma caixa quadrada, que tem aquela impressão estranha, né, com visor, assim, que parece até outra coisa, lembrando dessa história, eu criei essa embalagem, né, para os bebês. E aí cada um vai estar de um jeito, tipo, deitado de um jeito, tem todo um lance, na verdade, eles têm articulações, então os bracinhos e as perninhas são móveis, né? É como se você estivesse pegando um bebê de verdade no colo. Aqui ele fica nessa posição, que é a posição fetal mesmo, né? Que o bebê fica dentro da barriga. Eu não sei se a galera de casa tá conseguindo ver, mas assim, é muito realista. É demais, assim, assustador. Então, depois se você quiser, eu tiro ele da embalagem. O detalhe da boca, dá pra ver até o brilho na boca. Então, todos esses detalhes são feitos com essas tintas especiais aí, que é feita. Eu desenvolvi tanto o vinil do material que ele é feito, né? Hoje eu tenho a minha própria fábrica de vinil aqui também, né? E essa tinta ela é feita com esse mesmo material que a borracha, né? Esse vinil é feito. E aí a gente tem que utilizar essa técnica, que são diversas camadas, entre uma e outra a gente vai curando no forno, né? Um forno de convecção. E a gente sempre começa pelas camadas mais profundas da pele. Então, a gente vem com as veinhas primeiro, depois vem todas as camadas da pele até chegar na superfície, onde a gente coloca relevo também, poros. Aí vem os detalhes como brilho nos olhos, lágrima, babinha, essas coisas assim. Não, e reproduzir a pele humana, que é uma coisa
tão cheia de detalhe, né? É bem... muito absurdo. E a do bebê, ela tem várias peculiaridades também, né? Que ela tem brotoejinhas, né? Que elas vêm em vasinhos bem fininhos, porque ele ainda não está 100% formado, então a pele é muito fina, então todas as transparências, né? Aparece tudo, né? Tem que reproduzir tudo. Vamos até aproveitar para você mostrar. Eu queria perguntar se ele tem nome, esse boneco. Esse daqui? Não tem ainda. Você contou ali do lance do seu filho, que é da foto? Acho que a gente não falou sobre isso, né? Não, ainda não. Ah, legal, até pra gente aproveitar. Então você faz baseado... Nossa, é muita coisa pra gente falar. Você faz baseado na foto, a pessoa leva a foto. Eu vou querer falar mais sobre esses motivos que as pessoas buscam um bebê, mas então, através da foto, você consegue reproduzir o bebê baseado nas características. Na verdade, quando eu trouxe a arte para o Brasil, né, a tônica do trabalho do Reborn em si era a reprodução, principalmente do meu trabalho, né, reprodução de bebês que realmente existem. Todos os bonecos, todos os bebês que eu tenho na loja, eles são baseados em fotos de crianças que existem, né? A maioria da minha família, aqueles que eu reproduzo e faço depois uma série limitada, né? E depois, assim, ganhou essa projeção mesmo com os bebês personalizados por foto, que foi aquele trabalho que eu levei na Hebe e tal. O que faz com que as pessoas busquem ter... Porque é bem amplo. Tem o lance de você eternizar uma lembrança igual você tem seu próprio filho, né, com a foto dele de quando era criança. Mas tem esse lance da perda da mãe que perdeu um bebê e ela quer ter... Ou tem o lance da mãe que não pode ter um bebê. Quais são os motivos de levar a pessoa a querer? Olha, no meu caso, nunca aconteceu de uma pessoa que perdeu um filho ou não pôde ter filhos, nada assim, Não. né? A maior parte das pessoas são colecionadores. Colecionar bonecos é uma coisa que para o Brasil é muito novo, mas... na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? É uma arte de colecionar, é milenar, né? Então, assim, aqui é que tem essa estranheza, né? Mas, no meu caso, nunca aconteceu nada assim, essa coisa de querer substituir tudo. Não tem... Eu acho que isso realmente não é algo que tem a ver com essa arte em si, né? Foi uma coisa bem midiática que deu popularizou a ideia, mas ao mesmo tempo, de uma forma, perdeu um pouco o conceito principal, né? Na verdade, isso tudo são formas de ganhar mais, né? Tanto seguidores, né? Porque quem cria as polêmicas, na verdade, como... Lembra aqueles programas antigos que tinha sensacionalistas que se torcesse, saía sangue? Então, é uma coisa dessa, né? Então, a gente sabe que, não sei em outros países, mas aqui no Brasil, tudo aquilo que é polêmico, que faz uma apologia à desgraça, faz, assim, um sucesso estrondoso, né? Então, mesmo em detrimento do que é realmente... que tem valor, né? Então, nesse caso dos bebês reborn, foi exatamente isso que aconteceu. A partir de um determinado momento, por volta de 2016, por aí, nós descobrimos... Eu tenho uma associação, né, um grupo de escultoras que só fazem bebês reborn, que a gente começou a se reunir em 2016, porque a gente começou a perceber as réplicas, as falsificações, né, dos trabalhos delas, né? Os meus não, porque são brasileiros, né, eles sabem que eu poderia tomar as providências, né, cabíveis. E a gente começou a perceber esse movimento das réplicas, né? Hoje, o que você vê na internet, em comércio eletrônico, e mesmo em lojas, né, físicas de bebê reborn, é quase que... Eu estou lá no 99,999% do que não é falsificado, né? Então, como surgiram muitos fabricantes mesmo dessas réplicas não autorizadas,
e muitas pessoas, as artesãs também passaram a utilizar essas réplicas. Virou um comércio muito concorrido, né? Então, eles não sabem mais o que faz para vender, então aí inventam as polêmicas, inventam essas coisas tipo, vamos fazer parto de bebê reborn. Aí falar que levou o bebê reborn no SUS e não pôde ser atendido, assim, nem é só história. Não é bem história, né? É muita esperteza, porque não sei se você chegou a dar uma olhada no perfil dessa moça que levou o bebê no SUS. Ela, praticamente, antes dessa polêmica, ela não tinha seguidores nenhum, e ela tem um perfil monetizado, né? Então, por visualização, no vídeo que ela criou lá, com toda aquela polêmica, apelando para essa tendência que o brasileiro tem de adorar uma coisa que não serve para nada. Todo mundo adora uma polêmica, né? Essa polêmica, quanto mais controvérsia, melhor, né? Então... É justamente nisso que ela ganhou. Hoje ela tem mais de 1 milhão de visualizações. Nossa, então você imagina se ela ganha o quê? Eu não sei quanto que se paga por visualização de um vídeo, mas... Pura mídia, né? Então, não tem muito a ver com, essa mulher é louca. Não, ela é espertíssima, né? Pelo contrário, né? Vamos falar sobre esse carinha que tá aqui pra galera de casa conhecer? Se você quiser mostrar desse lado aí, perfeito. Olha isso, gente. Olha... Cara, é muito doido. Daqui, na verdade, eu chamo ele é um link, né, entre esses dois mundos. Porque eu comecei, como eu disse, o meu trabalho com os bonecos bizarros, né? Fadinhas, duendes, gnomos. E depois de 2000, quando eu me propus a apresentar a Arte Reborn para o Brasil, eu deixei um pouco esse meu mundo de lado, que é o que eu realmente gosto e que realmente me traz felicidade, né, no meu trabalho. E então agora eu estou voltando mais para esse mundo, sem deixar os bebês de lado, porque eles fazem também parte desse universo, né? Eles vêm na bolha que as fadas mandam, né? Para esse mundo. Então eu criei, né, esses bebês que se transformam em elfos. E aí eles têm as orelhinhas magnéticas, né? Que é magnética. É magnética. E eles vão, né? Eles ainda são protótipos. Eles vêm com um embornal, né? Uma bolsinha, com um livro contando toda essa minha trajetória, né? E essa busca pela perfeição que existe dentro do imperfeito, e toda essa história em torno deles e dos bebês também, né? Todo esse universo. E aí eles vêm com um paralelo entre Poços de Caldas e a Irlanda, onde surgiram as lendas das fadas, dos duendes, né? De todo esse meu mundo, e algumas viagens que eu fiz pelo mundo que me impressionaram muito, que nem a Islândia, né? Fui para a Islândia e lá todo mundo acredita em elfos e fadas, né? Então eles desviam estradas para não tirar uma pedra, né, do lugar, porque eles acreditam que ali vive um elfo. Então, tem todo esse paralelo. E eles vêm com uma historinha, com um livro de histórias, contando, ilustrado por mim também, contando toda essa história. Luciana, vê se você consegue mostrar a mãozinha aqui para ele mais perto da câmera, para a galera ver. Aí eles são, Meu Deus, olha a mão. De sardas. Tá vendo? Nossa, ele é tem muito legal. Nos pés, nas mãos, no rostinho, né? Olha a mãozinha perfeita, o sinalzinho do dedo. Então, gente, e eles muito são legal. Assim, né? Até o Chapeuzinho tem uma história também. Olha esse cabelo, é muito realista. Que são as montanhas, né? As colinas lá da Irlanda, por onde os celtas corriam, né? Mas também são as montanhas de Minas Gerais. Né? Legal. Então tem tudo neles tem uma história que remete a tudo que me influenciou, né? Nossa, é muito legal, Luciana. Parabéns. Então, e você ensina, então, como que faz? É tipo um workshop ou é tipo a aula mesmo? Você ensina tudo? Então, na verdade, né,
quando começaram as cópias, eu parei tanto de comercializar, né, os bonecos, as partes dos bonecos, para essas escultoras, né? E também parei de ensinar a arte porque a gente já não tinha mais como saber o que era autêntico e o que não era, né? E como os kits, né, eles são importados, esses das escultoras, e o custo é muito elevado, importação no Brasil é algo assim impossível, né? Uhum. E aí, como surgiram as réplicas muito mais baratas, as artesãs, né, que muitas aprenderam comigo e tudo mais, começavam a comprar esses kits no Mercado Livre, falsificados, e trazer para mim. Olha, eu quero que você me ensine. Eu falei, não. E, né, eu cuidava dos direitos autorais das escultoras, então eu fechei essa parte de ensinar. É algo assim, que me deixou muito triste, porque é muito bom compartilhar aquilo que a gente sabe, né? E é uma forma também de levar adiante, né? Da gente continuar, né? Então, hoje eu não ensino mais. Tá. E sobre a loja, qual que é o nome dele mesmo? É uma coleção que você falou? São os elfinhos, né? Elfinhos. Mas eles ainda têm os nomes específicos, são nomes bem Eu vi que você diferentes. tem várias coleções, né? Tem todo um universo ali mesmo, Sim, né? então, cada um deles vão ter as suas histórias e os nomes específicos deles, né? Então, esse daqui, na verdade, é uma escultura de um bebê que chama My Sweetness, que ele é inspirado no meu sobrinho, o Tiago. E então, cada um desses elfinhos, na verdade, eles eram bebês que se transformam em elfos, né? Só que eles vão ter o nome mágico, os nomes mágicos deles, né? Nossa, e a loja ela é completamente imersiva, né? Você entra lá, parece que você tá realmente... Eu comentei com você, o dia que eu saí de lá, eu fiquei com vontade de voltar. Eu falei assim, nossa, parece que eu tava em outro lugar, nem parece que eu tava em Poços. E todo mundo que eu converso tem essa mesma sensação que eu de, nossa, parece que eu já entrei lá quando eu era criança, tinha uma vaga lembrança, assim, e eu devo ter ficado aí uns 20 anos sem ter voltado lá. E pra mim foi uma experiência tão gostosa de ir lá dentro. Gente, vocês têm que conhecer porque é muito bonito, né? Tem vários espaços. Queria saber para você como foi a criação da loja, o que ela representa para você hoje, como que é trabalhar lá e tá num ambiente tão legal daquele, tão mágico, com aquela música, aquela aguinha caindo, aquela fontezinha lá no fundo. Então, é difícil de eu falar como eu criei, né, aquilo, porque é um reflexo, assim, do que eu sentia, do que eu era, né? Você vê lá que nada é muito perfeito, nada é muito limpo, nada é muito organizado, né? E então é muito o que eu sou, né? Então assim, não tem uma. Então eu vejo alguma coisa que eu gosto muito, pode ser até a minha avó era assim, né? Ela via um papel de bala que tinha a luz batia e era legal, aquilo, nossa, que legal. Ela ia lá e colocava na parede. Eu também sou assim, né? Então, quando eu viajo meu marido às vezes até brinca comigo que eu não quero uma roupa, nada assim. Eu vejo um boneco, vejo uma coisa, uma pedra, né? Agora, nessa viagem para a Islândia, eu trouxe um monte de pedras da praia lá, aquela praia que é toda negra, né? Eu trouxe um monte de pedras, foi o que eu trouxe da viagem. Então é assim, né? E a loja, ela é um reflexo disso. É o que eu sou, né? Então, assim, tudo, cada cantinho ali foi feito com a minha mão, né? Aos poucos, ao longo dos anos. E é isso. O que você me diria que foi a parte mais desafiadora de manter uma loja por tanto tempo? Não só a loja, não, uma história inteira que você carrega. Nossa, eu acho que a parte mais desafiadora é sempre pensar que um dia vai deixar de existir, né? Então, assim, essa é a minha grande dificuldade na vida, né? Como eu te disse, é muito bonito que as coisas sejam transitórias, que a gente possa viver um dia de cada vez e fazer o nosso melhor naquele dia, porque amanhã pode ser que não exista, mas pensar nisso também é um pouco desesperador, né? Então, esse, para mim, sempre foi o maior desafio. Não foi, assim,
A gente passou, claro, eu sempre passei alguns momentos assim mais difíceis, né? Financeiro, emocional, mas nada que assim, que eu não conseguisse superar e que eu não tivesse força para fazer, porque sempre soube bem o que eu queria, o que eu era, né? Então, nunca tive grandes dificuldades, assim, não. Mas pensar nisso, que um dia vai, né? E eu não vou estar aqui, aquilo não vai estar aqui, então... Eu acredito que deve ser muito legal, que você deve pegar umas reações, acho que igual a minha mesmo, lá de ficar assim, meu Deus, você deve pegar uma reação bem legal do pessoal quando vê os bebês, né? Porque logo na entrada ali você já tem vários desses, assim, na bolha, né? É muito encantador. Então, as pessoas... É engraçado porque a gente coloca, assim, os bebês bem na frente da loja, mas justamente porque eu quero que as pessoas entrem para ver o resto da loja, né? Você vê que no fundo, onde tem a cachoeira, que eu chamo de o coração da loja, né? Não tem nenhum bebê ali, né? E as pessoas, elas sentem atraídas, quer ver o bebê e tal, isso aqui. Mas a hora que elas chegam ali, né? Naquele ponto onde tem a cachoeira e que tem as fadinhas ali naquele tronco, né? Na raiz... todo mundo fica assim, gente, não imaginava que tinha isso aqui, né? Não dá nem pra ter noção de que é tão grande assim, né? E é legal isso que tem um espelho lá que eu fiquei apaixonado, né? E aí nessa fonte, você olha pra um lugar assim que você não imagina nada e você vê uma fadinha bem pequenininha assim, no meio do nada. E aquela parte depois da fonte, ali que tem aquele balcão que tem várias coisinhas diferentinhas ali. Eu queria que você contasse um pouco sobre aquele universo, que é meio Harry Potter. Então, ali tem um monte de objetos mágicos, né? Coisas assim, a gente também faz as pecinhas em cristal, que é muito assim, é aquela delicadeza ao mesmo tempo que encanta. Eu sempre gostei muito de vidro, as cores do vidro, né? Vitrais, coisas assim, né? Lá tem poçõezinhas mágicas, né? Eu trouxe um presente para você aqui. Que legal! Adoro presente. É uma linha, né? De um personagem nosso que assim, não por acaso, ele se chama Madame Lulu. E tem um universo inteiro também desse personagem, né? Que é uma fase da minha vida que eu buscava muito esse lado mesmo da magia, né? Wicca, assim. Então, a Madame Lulu surgiu nesse momento, e aí a gente tem... Eu não abandono as minhas fases, né? Eu levo elas comigo. Então, a Madame Lulu, ela tem os incensos da Madame Lulu, tem as poções mágicas, que são essências, né? Concentradas. Tem as velas, que têm cores diferentes, choram cores diferentes. Sabonete artesanal medieval, né? Com uma receita medieval. Então tem tudo isso. Ali naquele balcão, a gente concentra essas coisas assim. Tem um chapéu bem legal lá. Sim, aquele chapéu é um chapéu personalizado, né? Que isso é um trabalho que eu comecei agora bem recente, que um sobrinho meu me pediu, né? Ele ia para São Tomé das Letras. Aí ele pediu que eu fizesse um chapéu para ele, né? E tem toda uma história, o chapéu, porque ele tem uma filhinha que chama Aurora, né? Uma sobrinha minha também. E o chapéu tem tudo a ver com a aurora, né? A aurora do dia e tudo mais, né? Da responsabilidade que ele tem de cuidar da aurora, do começo, do princípio do dia, né? Dessa hora mágica em que os dois mundos se encontram, né? Vamos fechar esse bloco, então, com o seu presente. O que você acha? Já vou legal. abrir, que aí eu já mostro pra galera aqui já, em tempo real, abrindo o presente aqui. Aqui, ó. Ai, que legal, cara. Aqui. Aí, na frente tem a etiquetinha aí, que essa é a logo do Bonecos Bizarros, muito antiga. 30 anos, gente, olha. Nossa, é muito legal. Essa etiqueta já tá... Eu vou deixar essa etiqueta guardadinha aqui. Nossa, ela já tá ultrapassada, já tem mais um ano. Olha o cuidado com os detalhes, gente. Eu vou abrir Madame aqui. Lulu tem os cartões também, né, da personagem e tudo. Olha isso. Não sei se aqui vai estar dando pra você ver, gente.
Peraí. Vou abrir com cuidado aqui. Nossa, olha o trabalho. Só você pode transformar a sua vida. bonecosbizarros.com.br. Acredite em seu potencial. Eu já gostei pelo cartão. Ah, vai ser mais um negocinho. Opa! Mais um negocinho pra eu deixar no cenário aqui. Ai, que massa, cara. Poções mágicas aromáticas. Não, eu gosto muito dessas coisinhas assim. Essa linha é das poções mágicas, né? Ó, gente, não sei se tá dando aí pra... Aí tem o personagem, o bonequinho também e tal, que a gente também faz, né? Esse é o incenso. já senti o cheiro daqui já. Esse é de realizar os sonhos. Ah, já vou acender hoje. São 3 aromas diferentes, né? Tem esse daí chama Azul Limão. Esse é um cogumelo para você colocar a essência. Cogumelo de madeira, torneado em madeira. A gente faz lá também. Gente. Nossa, é muito mágico, né? Nossa, mas é um presentão, tem tudo aqui. Olha que bonito. Esse é o sabonete medieval. Sabonete. Nossa, mas eu ganhei um presentão agora, hein? E esse? E essa é a vela, que ela chora cores diferentes, tons de azul, assim, bem, bem legal. Que legal, cara. Nossa, tem mais coisa? Tem mais coisa? Não sei. As poçãozinhas. Sais de banho e a poção mágica. E eu vou deixar esses cogumelos aqui tudo. Esse é sais de banho? É. Nossa, mas já tem o lugar perfeito aqui, ó. Já vai fazer parte do cenário. Ah, muito legal esse aqui, esse cogumelo. Nossa, Luciana, adorei. Esse cogumelo você coloca a essência, você coloca nele e aí você deixa aí por cima, que vai aromatizar o ambiente. Que legal. Ó, gente, os cogumelinhos. Luciana, obrigado, cara, adorei. Imagina. Não, vai fazer total sentido deixar aqui no cenário. Obrigado, gostei. Entramos agora no nosso modo aleatório, momento da gente fugir um pouquinho aqui do assunto e entrar em perguntas que talvez não façam tanto sentido. E a gente começa com: complete a frase. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas... se aceitassem como elas são. Boa. Me fale um som que você ama, que não seja uma música. Som. O som do silêncio. Valioso. Um conselho poderoso que alguém te deu. Acreditar em mim. E um simples prazer cotidiano que você acredita que as pessoas deveriam valorizar mais. Olha, respirar. Respirar com calma, né? Parar. Respirar com calma, né? Nossa, é tão bom. Eu lembro que às vezes eu fugia do trabalho assim, tava estressado, eu sentava numa praça só pra ter um momento, só pra respirar assim, esperar o tempo passar. Nossa, é bom demais, né? Você botar o pé no freio um pouquinho. Com certeza. E a gente fecha o bloco aleatório com você decretando uma nova regra mundial a partir de agora. Olha. Só pode ser, né? A gente abraçar as diferenças, né? Então, a partir de hoje, todo mundo vai abraçar as diferenças. Perfeito. Agora o nosso papo vai se aproximando do fim, esse é o bloco final, e a gente começa com uma indicação de um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Acreditar em si mesmo e acreditar que ser diferente sabe, você, as suas peculiaridades, aquilo que é diferente em você,
o que é estranho em você é o que existe de mais importante e o que existe de melhor em você. Nosso segundo ponto, você vai escolher um desses para indicar para a galera. Filme, série, livro ou música. Um desses que tenha ou não um significado, um sentido para você. Olha, eu gosto muito, né, de todos os filmes do Tim Burton, justamente por causa dessa estranheza aí, que eu adoro esse universo, né? Então, eu indicaria todos. Aquele Miss Peregrine, né? A Casa para as Crianças Peculiares, eu acho fantástico. Edward, Mão de Tesouras, Alice, né? Esse universo, né? Todo que ela mergulha. Não sei, eu tenho muitas coisas assim, muitas indicações que eu teria para passar. As indicações de filme foram bem clássicas, gostei. Para a gente fechar o nosso bloco final, esse é o seu momento, é o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar para a gente encerrar esse quadro hoje? Nossa, eu estou sendo repetitiva, né? É isso mesmo, olha, abrace as suas estranhezas, as suas esquisitices, né? No final das contas, é isso que faz a diferença, né? No mundo. E que vai fazer a diferença para você. A gente, às vezes, dá a volta, querendo se encaixar nos padrões, faz muitas alterações no nosso dia a dia para poder satisfazer a vontade das outras pessoas, mas, na verdade, o que conta é aquilo que te faz diferente de todo mundo. Né? Perfeito. Eu vou te pedir para você passar meu amiguinho para cá para eu encerrar nosso episódio com ele. Gente, eu sou péssimo para segurar bebê no colo, vocês não fazem ideia. Eu tenho até medo de segurar. Eu vou encerrar nosso episódio com ele aqui. Ai, meu Deus. Luciana, obrigado. Obrigado por você ter vindo, obrigado pelo nosso papo. Adorei nosso episódio. Olha isso. Muito legal. Te agradeço pela nossa conversa. Vou deixar um espacinho para você de considerações finais, para você deixar as suas redes sociais, como é que o pessoal pode te conhecer o teu trabalho, o endereço da loja. Fica à vontade, para a gente poder encerrar. A loja, ela fica na Praça Pedro Sanches 223, né? As redes sociais, a gente tem a página no Instagram e no Facebook, que tem o meu nome, Luciana Miglioranzi, Criações Artísticas. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Agradecer a galera de casa e lembrar você que está assistindo que todo domingo às 17 horas eu estou aqui no Convite, lá no YouTube, com uma pessoa nova. O da semana que vem é a Cela. A Cela, ela faz fotos Polaroid na rua. A gente vai conhecer um pouquinho a trajetória dela. Se você quiser saber quem são os outros participantes desse mês que tem temporada nova, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode participar, mandar pergunta, mas você pode também se inscrever no nosso radar do convite, que são só 3 perguntinhas simples para você se inscrever, e com isso você pode vir aqui bater um papo comigo. E para a gente finalizar, lembrando o nosso canal do Apoia-se, lá você pode contribuir a partir de R$12 para que esse projeto continue existindo, que é feito apenas por mim. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fala tchau pra galera aí.